Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Para começar, vamos assim, para debutar esse mês de março, que será um mês dedicado a grandes mulheres. O tema de hoje é: eu sou mulher e posso ser o que eu quiser. A minha convidada é uma convidada muito especial e muito querida. Ela é professora de ciências, possui mestrado em ciências ambientais e especialização em biologia parasitária e gestão de negócios e projetos em TI. É a mãezona do Daniel e do Pedro, minha querida amiga dos tempos centenaristas, Késia Uai! Oi, Júnior, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, participando dessa delícia desse podcast. Amei a abertura, já estou aqui toda felizona, super mãezona mesmo, do Daniel e Pedro, né? Antes de qualquer coisa, é a maior das nossas virtudes, é poder ser um bom filho ou uma boa filha e, se Deus permite, uma boa mãe, né? Ou um bom pai. Eu acho que é o maior trabalho que nesse planeta, é colocar pessoas decentes nesse mundo, porque já tem muita gente que não teve uma boa aprendizagem na infância, né? E se tornou um ser humano inadequado, vamos dizer assim. É verdade, Késia. E assim, Késia, tô muito feliz de ter aceitado o convite, primeiramente. Eu acho você uma profissional, sempre achei uma profissional fantástica. Os tempos de centenarista, a gente se divertia horrores por aqueles corredores. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje e ter aceitado esse convite. E principalmente que esse mês de março eu tô muito focado em mulheres que eu gostaria de destacar aqui, seja na nossa região, seja fora da nossa região, seja fora do Brasil. Já tô dando spoiler aí das próximas convidadas. Mas principalmente, Késia, eu queria muito, para começar, que você contasse um pouquinho pelas redes radiofônicas sobre você. Quem é a Késia? A Késia é filha de Rosa e Luiz Carlos, né? Uma pessoa simples, de família muito simples, muito pobre, criada dentro de um colégio do Estado, que a mãe é professora do Estado de Educação Básica, então, que tem chão de escola desde bebezinha, né, com uma vida muito simples, muito regrada, muito cheia de objetivos, né, de estudo, de estímulo à leitura. A minha família, apesar de ser simples, meu pai sempre assinou a National Geographic para a gente ter acesso a boas revistas, e a gente sempre tinha jornal, e assistíamos jornal, né, discutíamos temas de política, geopolítica em casa, um incentivo à leitura muito grande. Até hoje eles leem muito, né? Em toda casa, todo mundo, a gente lê bastante. Então, assim, uma criação simples, normal, básica, né? Das famílias pobres brasileiras, mas com um estímulo a estudo muito grande. Né? E aí eu venho para Vassouras, eu nasci em Piraí, que é a cidade pequenininha, mas fui criada em Angra dos Reis, porque meu pai passou no concurso da Petrobras, era técnico em elétrica na Petrobras, então fui criada na vila da Petrobras, e aí eu venho para Vassouras para fazer biologia, para fazer faculdade de biologia à noite, e trabalhava durante o dia, aqui trabalhei com creche, eu sou formada em curso normal, né, do primeiro ao quinto, posso dar aula, já alfabetizei, e aí trabalhei primeiro ao quinto, trabalhei com jovens adultos, trabalhei com Jovens Delinquentes, um programa antigo do governo que fazia socialização. Aos sábados a gente pintava a praça, aqui mesmo em Vassouras, né, e nos distritos, limpava a rua, arrumava muro. O muro do Raul Fernandes a gente chegou a passar cal lá para ajudar, e era muito legal. Assim, trabalhei em várias vertentes da educação, desde pequeno a adulto. Uau! Em várias pontes, né, da educação. E aí eu caso, tenho 2 filhos, vou para o Rio, volto para Vassouras, e aqui crio os meus filhos,
e crio raiz, né? Hoje eu me sinto mais vassourense do que qualquer outra coisa, porque eu estou há muitos anos aqui. Eu vim para cá em 1997. Então eu já tenho mais tempo de Vassouras do que qualquer outro lugar onde eu morei antes, né? E é isso, sou professora de sexto ao nono, ensino médio, uma mulher muito complexa, mas que tem amor por gente. Eu acho que esse é o diferencial. Eu tenho prazer em lidar com pessoas. Né? O ser humano é um ser muito complexo, mas na sua essência, se você ama e você demonstra amor e respeito, as pessoas voltam com amor e respeito. Eu brinco que é uma coisa muito simples. Se você está na rua, às vezes você vê uma pessoa com um semblante muito fechado, muito. Aí você fala, nossa, essa pessoa não é bonita. Aí você abre um sorriso para a pessoa. Quando a pessoa sorri para você de volta, ela se ilumina. Não é isso? É como um reflexo. E aí muda a face. E aí você vê uma pessoa bela. Então, quando a gente doa sentimentos positivos, amor, carinho, respeito ao próximo, em qualquer circunstância, em qualquer categoria social, isso retorna e a pessoa se ilumina. Isso é muito legal. E Kézia, que legal, e é muito bom mesmo você falar isso, porque eu acho que na carreira de professora, né, quem decide seguir a carreira de docência, eu sei que é muito complicado, nosso país não valoriza a educação, os professores não ganham o que eles deveriam por direito e até por, digamos assim, Respeito, né? Pelo trabalho, a gente lida exato. com o ser humano. Então, assim, é muito complicado. E aí, Kézia, a gente continuando aqui nosso papo, como que a Kézia, mulher de hoje, encara a jovem Kézia de, vamos botar aí, com seus 18, 20 aninhos? E assim, por quê, Kézia? A gente sabe que o mundo mudou muito rápido. Uau! A sua geração pegou ali o analógico, pegou o início, o finalzinho do analógico, pegou o início digital, hoje tudo é digital e tudo muda a todo instante. Só dos anos 2000 até agora foram 25 anos e parece que a cada momento vemos um avanço enorme. É muito assustador isso e eu gostaria de chegar nesse momento assim que a Kézia, mulher, professora, mãe, encara isso tudo como? Como que é, tipo assim, eu era uma jovem de 20 anos e hoje sou uma mãe, uma professora, 2 filhos maravilhosos. Como que você encara essa mudança, até dentro de sala de aula, fora de sala de aula, como mãe, a sua criação? A gente sabe que tem, assim, eu conheço você, tenho essa proximidade, a gente sabe que é uma criação, assim, com valores, preceitos, Era bem tradicional, bastante tradicional. tradicional. E assim, como que a menina Kézia, com seus 20 aninhos, hoje, vê a mulher Kézia e a mulher Kézia vê aquela. Teve diferença, sabe? Como que foi essa sua transformação no decorrer? Então, tem muita diferença, né? Se a gente for pensar, são pessoas diferentes, né? A gente é moldado com o tempo. A menina Késia, com 18, 20, era uma menina sonhadora, que achava que o mundo estava à sua disposição, no sentido de que eu vou e conquisto. E era viável, porque você não tinha família, filho, né? Você podia conquistar. E aí planejava-se muitas coisas, como viajar pelo mundo. Mas a mulher Késia hoje, com 4,7, ela já viveu muitas tempestades nesses 27 anos. E as tempestades, elas ensinam mais do que as festas. Né? A minha criação, como você falou, é muito tradicional. Mas na minha casa, no meu berço familiar tradicional, batista, os meus pais me ensinaram e ensinaram aos meus irmãos respeitar o próximo, respeitar a escolha do próximo. Eu não tenho que opinar sobre a vida de ninguém, eu preciso respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa e amar aquela pessoa, a escolha que ela fez. Entende? Então, a questão de você querer conviver ou não, aí é opcional. Mas o respeito sempre foi, e o amor sempre foi a base. Então, eu tive uma criação muito voltada a ser uma pessoa pacífica. Você conhece a minha mãe é uma pessoa pacífica, amorosa, gentil, né? Então, isso facilitou muito essa transição louca. Foi uma criação com leveza de espírito, entende? Eu estou nesse mundo hoje
daqui a pouco eu sou lembrança. Então, enquanto eu estou, eu preciso tentar amar ao próximo e respeitar e ajudar o máximo possível. Então, assim, a transição tecnológica, Deus é muito bom, me deu 2 filhos e um deles é muito tecnológico. Me socorre pra caramba. Tem muita coisa que a gente não compreende e tem muita coisa que tudo bem não compreender, entende? Eu não tenho essa autocobrança muito forte. Eu acho que até por causa das minhas tempestades, eu aprendi que a gente precisa também ter limites de autocobrança, senão você entra em exaustão muito rápido e você se aborrece com as pessoas ao redor. Quando você se cobra muito e cobra muito de todos, você acaba se tornando uma pessoa que acaba brigando com muita gente. E aí não traz uma harmonia. E você não conquista um espaço que poderia ser harmônico no sentido de, vamos lá, vamos todo mundo se ajudar, vamos resolver como a gente pode caminhar de forma mais leve e positiva. Então, na minha vida hoje, Kézia 4.7, eu tento levar os meus dias com mais leveza possível. Né? Os problemas vêm, surgem, eu tenho muitos problemas, mas nada me rouba a minha paz. Porque se roubar a minha paz, rouba a minha saúde. E aí... Não vale a pena. Não vale. Eu é que vou partir, entende? Entendo. E todos vão continuar vivendo. E eu quero chegar aos 120, então... Uau! Daqui a 80 anos a gente conversa. Daqui a 80 anos a gente vai ter outra entrevista, hein? Isso, é você. Mas a medicina não evoluiu tanto. Evoluiu, né? A população está envelhecendo, por que não a gente não envelhecer? Agora, a medicina, ela mostra, a ciência, né? Ela mostra que o estresse, o nível, né, de estresse, de cobrança, de pensamentos negativos, isso tudo altera a química do seu corpo. Isso já está comprovado. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tem uma noção de que isso existe, por que eu vou por essa vertente? Entende? Então, é fazer escolhas inteligentes. Né, para a sua vida. Agora, quem não quer, ok, seja feliz, do jeito estressado que gosta de viver. Mas, no meu caso, a Kézia mudou muito. Foram 27 anos de tempestades, né? Então, ela é mais leve. Exato, né? Encara a vida com muito mais leveza, né, Kézia? E abrindo um parênteses, eu acho que assim, hoje eu conversei isso com uma amiga minha e pensei o seguinte: como que a gente tá, devido a essa quantidade de informação, por que eu quis fazer o Chá da Tarde nesse estilo radiofônico, nessa coisa assim, era do rádio? Para que a gente pudesse, por exemplo, sentar, lanchar, como a gente está fazendo aqui agora, e assim, ouvir. Para ser uma coisa legal, porque eu acho que a gente ouve tanta informação, você tem que estar com o telefone ou com o notebook aberto e vendo e olhando e comentando. Não, gente, o Chá da Tarde ele é feito para que você sente, para que você esteja de repente na sua área ou no seu finalzinho de tarde de quarta-feira e ouça, ou na quinta ou na sexta, não importa, para ter esse momento, como você diz, de leve, esse momento tranquilo. E aí, mais uma coisa, né, que eu quero te perguntar muito, e eu queria muito tentar relacionar aqui o nosso papo: como que a maternidade influenciou sua vida e carreira como professora ou vice-versa? Como que você consegue equilibrar isso? Porque, assim, Kézia, quem te conhece sabe que você tem uma excelente mãe, você está presente na vida dos seus filhos, sempre esteve, mas, ao mesmo tempo, você também é muito presente na vida dos seus alunos em sala de aula. Você não abre mão, você tá ali, você procura saber o que tá acontecendo. Isso eu acho uma característica, como você disse lá no início, muito humana da Kézia. Sabe, os alunos, eles realmente procuram, eles desejam, eles falam com você. Aquele menino que eu esqueci o nome dele, é Arthur, que eu chamava de Lecova, que o apelido dele é careca, gente, porque ele raspa a cabeça. Você vê que, tipo assim, ele gostava de falar de você, você vê que quando eu conversava com ele, ele falava: olha, a Kézia, ela é uma professora legal, é mãe, tá. Então, assim, como é que tem essa influência? A profissão ajudou na maternidade, a maternidade ajudou na profissão? São as mesmas faces de uma moeda? Como é que é? Então, o Arthur é praticamente um filho adotivo. Ele é o máximo. Um beijo, Arthur. Ele vira e mexe, está aqui em casa, é muito amigo de Pedro. Então,
é, não é nem a maternidade, nem a escola. Eu acho que o princípio é Deus. Entende? Quando você entende que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que todos somos irmãos, a gente entende que você precisa ser carinhoso, delicado ao tocar uma outra alma, sabe? As pessoas perderam a delicadeza, perderam a elegância em se tratar, em se cuidar. São muito grosseiras hoje entre elas. Então, quando eu estou no colégio, eu sou a professora que se preocupa que eu estou lidando com uma criança que eu não sei o mundo em que ela vive, que às vezes pode ser extremamente oposto a que eu fui criada, né? Eu tive um lar simples, mas harmônico, e então eu tento entender as dores daquela criança. A maior parte delas vem conversar comigo, ainda mais quando são maiores, porque com o tempo eles entendem que eu sou uma pessoa de confiança. E aí me procuram. E com a tecnologia, WhatsApp, Instagram, Facebook, tia Késia está em todas, né? Dona Késia e tal, e vira e mexe eu recebo mensagens. Então eu acho que é muito Deus. A gente tem que entender que a nossa essência é muito frágil. Né? As pessoas estão muito machucadas, você falou sobre isso, né? Hoje as pessoas estão muito exacerbadas, tudo vira discussão, briga, confusão. Então, quando eu estou na sala de aula, eu sou a Késia, professora de ciências, essa é a minha função, ou biologia, mas eu não deixo de ser a Késia ser humano, que estou lidando com alunos que eu não conheço a realidade da família. Eu não sei se a casa é harmônica ou se falta o que comer ou falta a harmonia, se tratam de forma amorosa. Eu já tive alunos que nunca foram abraçados, e aí a primeira vez que eu beijo, eu abraço todos, né? Eu dou um beijinho na testa, desejo um ótimo dia, uma ótima semana, se for sexta-feira. Alguns pedem benção tia Kézia, eu abençoo, né? Porque eu sou da geração do pedir benção, a gente pedia a benção mesmo aos mais velhos, é normal. Então, eles acabam baixando as barreiras, porque eles sentem que estão sendo amados de alguma forma, respeitados de alguma forma. Alguns são muito agressivos, porque em casa a família é muito agressiva. E Kézia, você tá falando isso, e é uma coisa que é muito interessante. O que eu acho que a gente, assim, tem muito em comum, eu e você no caso, é essa questão da base familiar. Né, gente? E que você falou aí agora que alunos são violentos, né? Eu já recebi muitos jovens para conversar. E assim, isso que você tá falando é fantástico. Como que o lar influencia totalmente. O lar, ele. Gente, eu quero deixar isso bem claro, isso tem que virar um corte. O lar influencia totalmente, não é, Kézia? Sim. A construção. E olha só, gente, eu tô falando aqui com uma professora de anos de carreira. Mais de 30 anos, que eu comecei aos 14 anos de idade. Olha só. Então, assim, gente, por quê? Porque quando a gente vai receber um jovem, quando a gente vai conversar com um jovem, eu principalmente nesse ponto, né, de orientação, eu falava, olha só, entenda que o mundo, ele foi pintado, ele é vendido de uma forma, né, Kézia, que a gente sabe que não é real. Quando você tá ali, você falou assim, esse caso aí de alunos que se desarmam, de alunos agressivos, é porque, gente, é isso que eles recebem, sabe? Eu uma vez tive contato com uma jovem, não vou aqui colocar a escola, nem vou o nome dela, ela devia ter uns 13 para 14, mas eu sei que ela estava muito atrasada, ela estava no sexto ano. E, gente, a menina era muito problemática, mas muito problemática. E eu sei que, tipo, aos poucos eu fui conversando com ela, toda semana conversando. Gente, foi um trabalho difícil? Foi. É exaustivo emocionalmente e suga as nossas energias. Sim, Tem dia que você chega em casa exausto, porque a pessoa precisa tanto, que você não consegue esgotar, né? Do tipo, eu vou parar agora porque eu tenho que ir embora. Não, você sim. precisa ficar. E eu lembro que, assim, depois de um tempo, todo mundo começou a comentar:
Que milagre você fez com a Joaninha? Eu falei assim, nada, eu só ouvi e respeitei e ensinei isso que você falou. O respeito é fundamental. Na verdade, você amou. Sim. É isso, é isso. Eu já tive aluno que falou, professora, minha mãe não me ama. Eu falei, como assim? Ela nunca disse eu te amo. Falei, filho, presta atenção. A geração da tia e a geração dos antigos não aprenderam a falar eu te amo. Aprenderam a botar comida no prato, a apagar a luz, a cuidar das coisas, a dar bronca. Então, a sua mãe foi criada numa geração diferente, aonde o importante era não te faltar nada, mas não era importante falar eu te amo. As pessoas, existem adultos que nunca ouviram eu te amo, né? E isso é muito dolorido para uma criança, porque quando a gente é adulta, a gente se abstém disso. A gente, tá bom, não me ama, ok. Né? E vamos à vida, vamos ficar com quem me ama. Mas a criança não, ela não consegue entender como minha mãe não me ama, como meu pai não me ama. E quando a gente fala de família, eu não estou falando daquela família, é mãe, é pai. Não, às vezes é criado por uma avó, às vezes é criado por um tio, às vezes é criado por uma vizinha, sabe? Que vê o sofrimento da família e acolhe a criança e acaba dando o que comer, o que beber, e vai educando e vai. Um tio, uma tia, né? Ou uma pessoa que nem é da família. Então, a família, ela é é a unidade que tem pessoas que se importam com aquela criança. Isso para mim é família. Ponto. Eu não discuto, minha família é assim, assada. Não importa. Quem é que cuida de você? Né? Quem é que zela por você? Né? Então, essa é a questão. E as nossas crianças estão muito desorientadas com tanta informação. E você sente que elas estão assim? Porque eu tenho sentido muito desde o ano passado. Porque assim, gente, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu tenho uma afilhada linda. Né, Kézia? Eu tenho uma afilhada É linda. verdade. E assim, eu sou muito presente na vida dela. Sou e sou na vida do irmão dela. E eu acho, Kézia, que também tá faltando presença. Não tem mais aquela coisa que, por exemplo, eu fui criado assim, gente. Eu tô falando assim, criado em um lar religioso, apesar de eu não seguir, mas eu amo Natal, eu amo Páscoa, assim, essa coisa de reunião de família, aniversário, gente, isso é tão bom, gente, se as pessoas soubessem como isso é bom, e aquela É coisa assim, precioso. você vai reunir e é ser assim, gente, vamos guardar os telefones? É, eu me lembro que a minha avó falava assim, ela cantava, né? Minha avó faleceu, mas ela cantava musiquinha de começar agradecendo o alimento. Cara, isso é muito legal, gente. E eu acho que hoje, Kézia, eu não sei se é devido à quantidade de trabalho que as pessoas estão tendo, a informação, tudo, mas também é um pouquinho de desleixo, você não acha? Porque tá perdendo uma coisa tão legal. O Júnior, eu sempre trabalhei, Uhum, né? Então, assim, eu não fui uma mãe, por exemplo, de ir a reuniões escolares, uhum. porque eu sempre estava numa escola trabalhando Sim. e eu ficava sabendo depois. Uhum, Eu ia no colégio, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Mas os meus filhos nunca me deram assim muito trabalho, né? Alguns uhum. trabalhinhos normais de criança. Sim. Então, assim, eu não era uma mãe 100% presente, mas o tempo que eu tinha era de qualidade, entende? Os pais Isso é muito precisam importante. trabalhar, precisa trabalhar. É óbvio, a gente tem que pagar as contas. A criança precisa de uma roupa, de um sapato, de comida. Isso, tudo bem, não se culpe por isso. Mas quando você está com a criança, você está com a criança. Senta aqui, meu filho. O que aconteceu essa semana? O que você aprendeu no colégio? Tem algum colega te perturbando? Tem alguém te machucando? Tem alguém faltando ao respeito? Você fez amizade? Você tem amigos? Você brincou? Você se divertiu? Você está roxo aqui por quê? O que você gosta de comer? Mudou o paladar? Porque criança vai mudando. Uhum. Então, é esse tempo de qualidade. Uma coisa eu aprendi. Quando se pode, senta todo mundo para almoçar junto. Não é sempre, mas quando se pode, senta todo mundo, vamos conversar, vamos rir, vamos bater papo, todo mundo na mesa junto. Ou pode ser um almoço, uma janta, pode ser no final de semana, pode ser um café da manhã, às vezes corrido, mas em algum momento você precisa encontrar seus filhos durante a sua semana, por mais que você trabalhe muito. Mas bota no carro, 5 minutos de qualidade. Se você tem carro, você não tem, vai para o quintal, vamos plantar alguma coisa, vamos mexer aqui, vamos limpar canil, vamos cuidar do cachorro. Mas nesse período, pergunta para a criança: como é que você está? Está tudo bem?
Porque mesmo a gente sendo presente na vida do filho, podem acontecer coisas, entende? A gente pode ter um filho que está sendo agredido e não está falando, porque não quer trazer aborrecimento para a mãe e para o pai, que já estão sempre estressados e muito cansados, e chegam muito cansados e tudo. Então, você precisa parar e ouvir. Ah, o filho é muito rebelde, ele sempre cria problema? Será? Será que 100% é ele? Será que ele não está um pouco espinho porque algo está acontecendo? Então a gente precisa estar sempre. Criar filho é muito difícil, não vem manual de instrução para ninguém, para ninguém. Mas a gente, em sala de aula, quando convive com muita criança, a gente começa a observar uns aspectos, umas nuances Os que são arquétipos. típicas, Uhum. típicas de todas as crianças. Então a gente passa a ficar mais atento, né? Um olhar longe, uma falta de atenção, Um que você tem sono que falar duas, três. excessivo. Exato. Calor, falava muito, ficar tá quieto, era doce, ficou rebelde. Algo está acontecendo. É uma forma da criança se expressar sem te dizer com todas as palavras. Então, é tempo de qualidade que falta. Para mim é isso. Né? E Késia, como Hum. muitas mulheres do Brasil e do mundo, né? Você, a partir de um momento da sua vida, você se tornou mãe e pai ao mesmo tempo. Fato. Olha, Como? você Ó. sabe que essa é a profissão mais difícil? Não, eu imagino. Como foi a experiência, assim, de, infelizmente, perder um companheiraço, que era o seu esposo, seu marido? Como você lidou com o luto e cuidou dos seus filhos, continuou trabalhando, prosseguiu? Quais foram os principais desafios enfrentados? E assim, como que você poderia contar assim, essa história pra gente aqui, resumidamente? Vou tentar ser leve, né? Porque luto nunca é uma coisa muito leve. Então, o meu marido teve câncer, né? E quem conviveu com alguém com câncer sabe que é um período, no caso dele, 10 meses, mas é um período de dor que todos sofrem. O câncer não é uma doença da pessoa, ele é uma doença para a família, né? A gente adoece emocionalmente, fisicamente, financeiramente, vai tudo para o espaço. E realmente, aí eu fico viúva. Um dia antes do meu aniversário, meu marido faleceu um dia antes do meu aniversário, 1º de setembro, eu faço dia 2. Então, consegui ver lá, enterrar no próprio dia 1º, porque eu não queria ter isso, né, Uhum. na minha história para o resto da vida, no meu dia 2, né? Mas não é fácil, não é fácil. Primeiro porque quando você tem uma mudança, eu casei nova com ele, né? A gente tinha mais de 17 anos juntos de casamento, fora namoro e noivado, que foram 2 anos e 8 meses. E aí você se acostuma a ter uma pessoa para conversar, para trocar ideia, para discutir, para resolver coisas, né? E aí daqui a pouco você está só com 2 crianças. Então, na verdade, assim, eu não tive tempo para ficar me lamentando, certo? O luto, a lamentação e o choro é um luxo para quem pode. Mas eu tinha que trabalhar, pagar contas. Eu sou agora que sustenta, a pensão é um salário mínimo, então eu tinha que trabalhar, pagar contas, pagar dívidas, porque o câncer me deixou sequelas financeiras, e eu tinha que cuidar de 2 jovens, um com 16, um com 12, que perderam o pai, Complicado, né? não é? Eu acho assim, a minha dor era enorme, mas eu não perdi um pai, eu perdi um companheiro. Eles perderam o pai. Então a dor deles era maior. Então a minha preocupação era mais com a dor deles, né? E aí eu não tive tempo de sentar e ficar deprimida. É isso que eu quero dizer. Entendi. Porque eu sei que muita gente não vai entender essa fala minha, vai falar assim: como assim? Depressão não é uma escolha. Mas não tinha tempo. Eu não tinha tempo para parar para chorar. Ah, você não chorou? Chorei, tomava banho. Ia para o banho, chorava. Saía do banho, vamos embora, meninos, a gente tem que resolver coisas, a gente tem que ir. Porque se eu esmorecesse, os 2 esmoreciam também. E os 2 estavam em depressão, com síndrome de pânico, com toda a sequela da perda do pai. Então, eu tinha que ser o porto seguro. Não tive outra opção. Não foi fácil. Estou com 5 anos de luto, né? E agora, há 1 ano, é que eu estou respirando. Entende? Tem 1 ano, mais ou menos, é que eu estou assim, mais leve.
porque as coisas estão mais organizadas. Eu, né, na minha forma de vida, de visão, as coisas estão mais harmônicas em casa, mais tranquilas. Mas não é fácil ser pai e mãe, e eu tiro meu chapéu a todas as mulheres que são pai e mãe, porque algumas são desde o começo, porque o pai vira as costas e vai embora, e não é sujeito homem suficiente para estar ali dando apoio, né? Então, eu não imagino a luta dessas mulheres por tanto tempo para chegar à fase adulta. Eu peguei da adolescência, né, até encaminhar, mas é muito difícil, é muito pesado, não é fácil. As coisas vão se encaixando, e a minha forma de resolver tudo era orando muito. Eu orava muito. A hora que eu sentia que eu ia sucumbir, que eu não ia dar conta, eu ia para o chuveiro e eu orava e chorava, e orava e chorava, e orava e chorava, e era banho de horas. E Kézia, você tá falando isso é fantástico. Porque assim, quem te conhece sabe que você é uma mulher com uma forte fé. Ponto. É isso. Quem conhece a Kézia, gente? E assim, gente, eu vou ser honesto porque eu tô aqui com ela, a gente tá um de frente pro outro. Quem olha assim de longe, quem não sabe que a gente tem esse laço, nunca imaginaria, porque ela é uma mulher extremamente de fé, a sua, esqueci, Kézia, não é vertente a palavra que eu quero, a sua igreja Da batista tradicional. então, ela é da Batista tradicional, e assim, gente, quem me conhece sabe que eu sou completamente oposto, mas a gente conversa assim, horas, 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 por que isso, né? Porque você, além de ser uma mulher assim, de uma fé muito forte, você passa os valores e princípios aos seus filhos, também, como eu já disse, aos seus alunos. Como até hoje isso te ajuda a manter a esperança e a positividade? Porque apesar de toda essa sua história de vida, né, você criou esses dois rapazes ótimos, gente. Quem conhece os filhos da Kézia sabe. Então, quantos anos agora, o mais velho? O mais velho está com 21, fazendo engenharia elétrica, e o mais novo está com 17, vai fazer engenharia de software. Então, vamos botar aí já quase. Não, vai fazer 17? Vai fazer. Não, ele tem 17. Não, vai fazer 18. Então já são dois homens, né? Praticamente. Não. Para com isso. Então vamos lá, dois rapazes, dois jovens, com caráter, com boa índole, né? Nesses tempos conturbados que a gente vive hoje, que virou uma esquina, tem alguma coisa errada, virou outra esquina, outra coisa mais errada ainda. Kézia, como que, assim, a sua fé, os seus valores, essa sua personalidade que você tem, como que, com essa história toda de vida que você já passou, como que isso te ajudou a seguir, a manter essa esperança, esse sorriso, essa positividade? Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala que, assim, o que é da minha capacidade humana de fazer, Deus não vai mover uma palha, porque eu tenho condições de fazer, entende? Uhum. Agora, o impossível é com Ele. Então, a minha vida sempre falei, Senhor, até aqui eu consigo. Daqui para lá, eu não tenho mais forças. E eu entregava. E aí, o ato de fé é você esperar o impossível de Deus, sabendo que Ele vai te suprir. E Ele supre. É impressionante. Agora, isso é um exercício diário, entende? Não é porque, eu tenho uma fé enorme, tá tudo. Agora eu estou bem, tá tudo ótimo. Não. São os desafios diários. Basta o mal de cada dia. É isso que a Bíblia diz. Então, eu lido com o mal de hoje, os problemas de hoje, o que eu consigo resolver hoje. É lógico que tudo na vida você tem que ter um projeto de vida, uma projeção, o que eu quero, o que eu espero, aonde eu vou alcançar, né? Os problemas que eu tenho problemas financeiros, então como eu vou quitar as minhas finanças, as minhas dívidas, e aí a gente vai fazendo uma projeção. Mas existem coisas que você não controla, não adianta. A gente não controla tudo no universo. A gente não controla as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não controla um defeito no telhado, no carro, né? Uma árvore que cai. Eu já tive tudo isso aqui em casa. Você não controla. Então, assim, por quê que eu vou murmurar, reclamar? Não, ok, Senhor, caiu? Tá, quebrou? Como é que eu vou resolver isso? Né?
Eu sou da área de ciências, e na ciência a gente fala do pensamento científico. O pensamento científico é: você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Então, quais são as hipóteses? Então, eu posso agir assim, assim, assim. Qual que vai me criar menor dano? Ah, é a hipótese C. É o que eu vou conseguir equacionar sem me gerar o mínimo de dano. Ok, então é por aí. Vai ser perfeito? Nunca, jamais. Eu busco a perfeição? Não, eu sou imperfeita em muitas coisas, mas eu busco o meu melhor. Então, eu estou fazendo o meu melhor. Como mãe de Daniel e Pedro, como viúva do meu marido, porque eu tenho que honrar a memória de quem ele foi, o pai dos meus filhos, né? Como filha de minha mãe e de meu pai, que são pessoas honradas, sérias. Então, eu faço o meu melhor. O meu melhor é perfeito? Jamais. E não me cobro essa perfeição. Entende, Júnior? Uhum. Porque, assim, a fé, ela move montanhas. Eu tenho experiências da minha vida do impossível. Pedro é um impossível na minha vida. Na verdade, Daniel e Pedro, porque eu não poderia ter filhos. E gravidei do Daniel, não sabia, quase morri no parto, tive parada cardíaca e eu só saí do centro cirúrgico à noite, ele nasceu às 7h24 da manhã, imagina. E aí Pedro vem com laudo de esterilidade total e um monte de problema no útero, ovário e tudo mais, e nasce Pedro de 5 para 6 meses. E médico falando, não tem jeito, infecção generalizada, só 10%. E aí, até onde eu pude, eu fiz. Tomei todos os remédios, as injeções, fiquei de repouso, mantinha meu corpo calmo, sereno e tranquilo. Mas dali para frente eu podia agir? Não, era com Deus. E com a medicina? Lógico, né? Eu não fiquei só orando e não dei os remédios, os antibióticos. Não, não. A medicina está aí para isso. Deus nos capacita para gerar, né, conhecimento e ciência. E aí a minha oração no quarto, esperando para ir para a UTI, sozinha, foi do impossível. Falei, Senhor, até aqui eu fiz. Eu quero o impossível. E aí, qual seria o impossível para Pedro? Era Pedro chorar. E todos os médicos falavam: ele não vai chorar e eu vou entubar do seu lado. Quando eu entro na UTI, enfermeiro, todo mundo leva, o anestesista fala: olha, a pediatra chegou e falou: ó, nós vamos entubar ao seu lado, porque fica, né, a incubadora do ladinho. Porque ele não vai respirar, ele não vai chorar. Você já teve um filho, o filho chorou, você sabe o que é isso. Ela não sabia, que quando meu filho chorou, eu não estava acordada, eu tinha tido parada cardíaca, eu nem ouvi o primeiro chorar. Mas aí eu falei assim: tudo bem, doutora, estou tranquila. Nesse tom de voz que eu estou falando com você, eu falei com ela. Ela, mas você não está nervosa? Você não está aflita? Eu falei: não, já conversei com Deus. Aí todos na UTI riram, falaram assim: como assim você conversou com Deus? Todos queriam saber. Aí eu falei assim: o que é impossível? Aí, enfermeiros, todo mundo. Impossível ele chorar, Kézia. Ele não chora. Falei, então eu pedi o impossível. Se eu tiver que sair daqui e enterrar um filho, ele não vai chorar. E eu vou estar preparada para enterrar um filho. Se eu tiver que sair daqui e sair daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, o tempo que for, com o filho vivo nos meus braços, ele vai chorar aqui dentro. E aí todo mundo ficou assim, né? Essa mulher está viajando. Que é isso, A anestesia, né? Foi forte demais. Exatamente, alucinando. E aí a pediatra, de novo, com dó de mim, falou: mãe, ele não vai chorar. Falei, ok, não vai chorar. Então, tudo bem. Então, eu vou enterrar um filho. Ponto. Eu estava muito serena, porque eu pedi o impossível. E aí, Pedro sai da barriga. Já ouviu miado de gato? Ele dá 3 miadinhos de gato. E eu falei, tudo bem, senhor, então eu vou enterrar um filho. A hora que eu falei, tudo bem, senhor, em voz alta, e os médicos ouviram, tudo bem, eu vou enterrar um filho, estou pronta, o menino abriu a boca a chorar. O Pedro ficou 4 horas sem precisar ser entubado. Fizeram todos os exames nele, sem precisar ser entubado. E ele chorava como uma criança de 9 meses, recém-nascida. E berrava, berrava. Ele saiu da UTI chorando na incubadora, aos berros, e todo mundo na UTI, médicas, enfermeiros, todo mundo chorava. Pedro era para ficar 3 meses no centro de tratamento intensivo, ficou 18 dias, saiu sem nenhuma lesão, perfeita criança.
sem nenhuma sequela, e era para ter tido todas as sequelas do mundo. Então, a minha fé é inabalada, porque eu sei que Deus é o Deus do impossível. Só que eu não coloco nas costas de Deus o que é minha responsabilidade. Bem, Kézia, toda vez que esse sininho toca, significa que a gente tá terminando o nosso episódio. O nosso bolo vai sair do forno, os nossos biscoitinhos já estão prontos, nós vamos sentar e terminar o nosso querido chá da tarde. Mas, antes da gente acabar, a gente tem que ter o nosso famoso Jogo das Xícaras. Kézia, para quem tá vindo aqui agora, pra quem já acompanha a gente já sabe, mas quem tá chegando aqui agora nesse episódio de hoje, o Jogo das Xícaras é o quê? A gente tem 4 xícaras aqui, cada uma com um chá diferente e um tema diferente de uma brincadeirinha. Vamos lá, a xícara de número 1, que é o chá de laranja com limão, é o famoso isso ou aquilo. A de número 2 é o chá de canela, é um jogo rápido, eu te pergunto e você responde o que é da sua mente. A de número 3 é o chá de morango, uma reflexão da vida, porque às vezes a vida pode ser um morango sim, né? E nós temos também o chá de abacaxi com gengibre, aí já é uma situação problemática que você vai ter que responder assim, com a cara e com a coragem, a verdade nua e crua. Bem, vamos embaralhar aqui, deixa eu embaralhar aqui as xícaras. Olha que maldade. Kézia, você quer a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? A segunda. Muito bom pra gente fechar aqui, pra gente fechar esse episódio e começar março. É a xícara de número 3, o chá de morango, uma reflexão sobre a vida. Kézia, qual reflexão você quer deixar aqui pros nossos ouvintes, pras mulheres, pras famílias, pra todo mundo que tá ouvindo aqui a gente? Qual reflexão que você gostaria de compartilhar? Posso pegar uma frase, uma citação? E você desejar. Então tá. Então eu vou pegar uma frase de John Wesley, que foi um missionário batista, e ele faça todo o bem que puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. Então, enquanto estivermos pela face da terra, o tempo que Deus permitir, seja bom. Seja bom. Aplausos, produção. Quero aplausos para essa mulher. Kézia, agora é o seu momento. Se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo, que a gente fala que é o momento do show da Xuxa. Quero mandar um beijo para minha mãe e meu papagaio preto. Mas se você quiser agora mandar assim um recado, é o seu momento aqui, tá bom? Eu quero agradecer a você, meu lindo amigo, que me convidou para esse evento, para esse momento gostoso, que foi uma delícia estar com vocês, estou à disposição sempre. Agradecer a todas as pessoas que convivem comigo e me aturam há 47 anos. Eu também não sou uma pessoa fácil, eu tenho os meus rompantes também, a gente perde a serenidade muitas vezes. Então, deixo aqui o meu muito obrigado por me aturarem, né, e por estarem convivendo comigo ainda, os que permaneceram na minha vida. Agradecer a Deus por mais um dia de vida sempre, querendo chegar aos 120, se Deus permitir. E sejam felizes. E é felizes nas pequenas coisas. A gente, quando começa a agradecer mais do que reclamar, as coisas vão fluindo de forma mais doce, mais leve. Então, agradeçam mais, reclamem menos. Em toda tempestade a gente aprende mais. A Bíblia diz que a gente aprende mais num velório do que numa festa. E é uma grande verdade. Você aprende mais com a perda de alguém que você ama do que numa festa de aniversário de 15 anos ou do nascimento de uma criança. Então, vamos aprender todo dia um pouquinho, amar ao próximo o máximo possível, fazer o melhor que a gente pode e não se cobrem tanto. É isso aí, Kézia, foi maravilhoso ter você aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, eu me divirto, gente, com Kézia, vocês não têm noção. Temos que marcar um vinho em vez de um chá da tarde. É verdade. Mas, olha, maravilhoso ter você aqui. Manda um grande beijo para sua mãe e um grande abraço para os meninos. Porque aqui no Rio, gente, tem maneira de mandar beijo para todo mundo, né? Uhum. Mande um grande abraço para todo mundo. Vamos marcar sim, temos que marcar. E olha, fantástico mesmo.
Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.